SC Strong. Santa Catarina ganhou posições. O setor de tecnologia desponta no cenário. Cidades do estado com maior PIB no país. Santa Catarina sob o olhar de Romualdo Silva e Fabiano Delanholo. SC Strong na área, chegamos aqui para mais um episódio do nosso podcast que fala sobre muitas coisas do nosso estado, mas esse ano, essa temporada, a gente está com um olhar bem focadinho aqui para Joinville, né, Fabiano? Positivo, falando de empreendedorismo e inovação, né? Trazendo convidados especiais aí com muita história, muita bagagem, projetos bem bacanas. E hoje não é diferente, né? Hoje não é diferente. Só que no off aqui já estava bem movimentado. E a gente está mantendo um ritmo bom, né, Romualdo? Sim. Tá firme aí toda semana, né? Sim, isso tem sido legal. Antes da gente trazer o convidado, que o Fabiano já vai fazer as honras, lembrando que a gente tem um parceiro aqui, que é o Terra Natal, o nosso parceiro de café top. Se você vir aqui ao Ágora, já fica um convite, inclusive, se você visitar, a gente está nos estúdios aqui do Ágora Tech Park. Você tem o Café Terra Natal aqui, que é sensacional, e tem a Sona VoIP também, que é o parceiro nosso aí de telefonia VoIP. Tem o QR Code aqui na tela, você pode testar muita tecnologia deles lá por 30 dias. Tem integração com a maioria dos CRMs aí do Brasil. Então, telefonia VoIP de ponta, é só se conectar lá com a Sona VoIP. Ô, Fabiano, faz a honra da casa aí. Hoje nosso convidado é um pouco, vamos dizer, uma área que não aparece tanto no hype da inovação, vamos dizer assim, mas que tem muita inovação. E trouxemos aqui o Matheus Zmorowski, que é da Soma, Soma, né? Depois tu me explica direito o nome aí certinho, né? Que é um grande arquiteto aqui da cidade, que tem uma parceria muito grande conosco aqui no Ágora Tech Park, com inclusive várias empresas que aqui estão, né? Tiveram aí o talento do Matheus com a sua equipe, e trouxemos então ele para a gente abordar um pouco esse tema, né, a relação da inovação com a arquitetura, e fazer um bate-papo, falar um pouquinho da história também, da trajetória do Matheus, né, e o quanto ele tem atuado nessas frentes aqui no Ágora Tech Park. Matheus, por favor, se apresenta então, aí. Vamos lá. Bom, para começar, meu sobrenome ele abre conversas, né, porque é um sobrenome aparentemente difícil, né, porque tem 9 consoantes. 39 consoantes e uma vogal. Eu tenho um amigo que fala que é um tapa no teclado, né? Então, aí resolveu, né? Mas é Zmorowski, não é difícil, né? Se tirar o Z, fica fácil. Né? Então eu tô em Joinville. Qual que é a origem desse sobrenome? É húngaro. Húngaro? É naquela região ali, né? Então eu tenho os tios que nasceram, tios avós, né? Que nasceram na Tchecoslováquia, na Hungria, então, e eles vieram pro Brasil. Antiga Tchecoslováquia, para quem não sabe, os mais novos, né? Me lembro de... Então, e aí a família do meu pai, né, eles se radicaram em Porto Alegre, aí foram ramificando, tem alguns parentes na Argentina, outros ficaram em Porto Alegre. Eu sou do sul do Rio Grande do Sul, né, sou de São Lourenço, próximo de Pelotas, que foi lá onde eu me formei, né, me formei em arquitetura. Desde cedo eu gostei de arquitetura, tinha um tio que era arquiteto, e sempre de criancinha eu gostava, mas aí fui indo para outras áreas, aquela curiosidade, tentei publicidade, tentei administração, e aí quando eu passei para arquitetura, é isso aqui, porque me abre uma janela muito grande, né? Eu posso trabalhar inclusive com publicidade na arquitetura, né? Sim. E era o que me chamava a atenção. Tinha um escritório em Porto Alegre ainda existe esse escritório, chamado GAD Design, e eles foram os precursores que botaram a Claro, a telefonia Claro no ponto de venda. Então eles criaram tudo, desde o ponto de venda, a marca, todo o processo. Que a marca Claro, ela nasceu depois, inclusive, né? Ela tinha outras marcas que se juntou isso virou aí. Claro. A Claro era do Rio Grande do Sul, né? Eu não me lembro qual era, mas quando a Embratel lá foi dividida, a Claro era até um papagaio, que era a logo dele, e eles botaram tudo, o branding na essência, e aquilo me chamou muita atenção. Aquilo ali, eu gostava de fazer aquilo. Só que na faculdade tu vai fazendo tudo, né? De casinha de cachorro a aeroporto, né? Então tu vai aprendendo. Fui fazendo a parte de estágios, né? Residencial. Trabalhei na prefeitura de Pelotas por um tempo com urbanismo, que foi bem bacana. E quando eu me formei, em seguida eu vim para Joinville, trabalhar no escritório de arquitetura aqui. Até vocês conhecem com o Fábio Riviera. E o Fábio, ele era muito atuante na CIG. Então a gente tinha muito contato com projetos corporativos, né? E
isso me chamou muita atenção, que Joinville tinha tem esse dom, né, de ter essa vocação industrial, Sim. só que tu não tem uma arquitetura propriamente industrial. E nisso eu fui vendo as potencialidades do local, assim, porque hoje o escritório de arquitetura faz interiores, faz indústria, faz de tudo. E aí, quando eu acabei montando o escritório, foi um pouquinho antes da Saufer. Né? Eu parei de trabalhar com o Fábio e aí recebi uma proposta na Saufer. Né? É tão antiga quanto lá a Tchecoslováquia, né? Que não tem mais a Saufer. A curiosidade, eu nem contei pro Fábio, não faz tempo de falar. Saindo daqui, eu vou receber uma pessoa da Bielorrússia que está aqui no Brasil, vai passar uns dias aqui comigo. Que legal. Mas ele é brasileiro, mas ele reside lá na Bielorrússia. E aí, quando eu fui trabalhar com a Saufer, eu aprendi a vender arquitetura, né? Porque lá era um Ctrl-C, Ctrl-V, porque eu peguei bem aquela parte da linha branca que deu boom no Brasil de 2008, 2009 ali, que a gente fez, cara, sem mentira, dentro da área de expansão ali, a gente fez umas 100 lojas, entre reformas, entre aquelas Saufer Mais, que era uma Saufer inovadora também, porque trabalhava com internet, né? Tu tinha uma salinha de 50 metros quadrados e a pessoa saía com um notebook a vender, né? Então, isso em 2009 já é inovador para a época, né? Verdade. E aí eu comecei a descobrir, com isso, a Saufer tinha diretores que saíam da empresa, iam para outro lugar e me chamavam, Matheus, vamos... Tu entende essa ideia que residência é diferente de comercial? Vamos tentar trabalhar aqui uma coisa. E nisso eu acabei saindo da Saufer, mas continuei trabalhando com a Saufer. Né? O que me liberou espaço para trocou o lado da mesa daí. Trabalhar com outros clientes e me liberou para ter um escritório saudável, vamos dizer assim. Só que nisso a gente vai trabalhando residência, né? O diretor da empresa quer fazer a casa, quer reformar a casa da praia, não sei o quê, e a gente ia fazendo tudo isso. Chegou em 2014, com a vinda da BMW para Araquari, que aí eu trabalhei com a Perville. Foi ali que foi a primeira relação com a Perville? Não, a primeira relação com a Perville foi em 2006, né, que eu vim trabalhar aqui no Perini, que a gente fez aquela praça ali do lado ali naquele bloco da Sobrasa, ali onde tinha a Sociesc, ali tem uma pracinha bem pequenininha. Eu achei, a gente conseguiu fazer um desenho bem bacana naquela praça, isso em 2006. E existia uma rotatividade de arquitetos aqui dentro, porque eles queriam um estilo para o condomínio, né? E a gente passou por aí 2006, 2007, ali com a Espaço. E aí depois eu voltei a conversar com o Emerson em 2012. E aí deu acaso ali da gente estar tendo uma equipe um pouquinho maior. E aí surgiu... E aí aquelas coisas que tu vai conversando, é o momento certo na hora certa. A famosa serendipidade que você fala, né? Um alinhamento de astros ali. Isso aí, cara. Eu fui conversar com o Emerson depois de um tempo e ele disse, eu tenho um projeto pra gente conversar. E era o posto policial ali logo da frente na entrada do condomínio. E a partir daí a gente começou uma relação duradoura, né? Isso aí já estamos há 13 anos juntos, né? Fazendo projetos aqui dentro do Perini. E quando surgiu a BMW, a gente viu dentro do escritório que era muito fácil pro escritório trabalhar com soluções rápidas, práticas e com custo-benefício. Diferente de uma casa que tu tem toda a simbologia da psicologia, de tu trabalhar com dois clientes diferentes, né? Às vezes é o marido e a mulher que tem ideias diferentes, tem a sogra, tem o corretor de imóveis, tem não sei o que... E a tendência. E enquanto que no corporativo é tudo muito rápido. Mas dentro, quando você fala dessa fácil, né, entre aspas, né, você diz por conta de ser corporativo ou pelo modelo do Perini? Porque o Perini tem um modelo também de construção rápido e com metodologia. Essas duas coisas somadas? As duas coisas, porque é muito rápido, né? E tu precisa de agilidade para fazer as coisas. Aliás, quem quiser saber mais Perini, a gente já gravou aqui com eles, tem aqui no nosso YouTube, mas a gente vai voltar a falar com eles. Que logo a gente traz novamente para... Eu penso nessa linha que o Romualdo perguntou, talvez porque no corporativo, né, se eu entendi,
Tu não entra no nível do CPF, os gostos particulares de uma pessoa, quando tu falou o casal, que às vezes fica aquela disputa, o A gosta do vermelho, o outro gosta não sei o quê. No corporativo ele acaba sendo meio que um padrão, digamos assim. Tem uma linha, mas é mais padronizado, né? Faz sentido? Fica mais fácil, imagino que sim. Né? É que também é difícil fazer o fácil, né? Então... difícil fazer o fácil. falar, né? Exatamente. Por isso que eu falei fácil, mas... Porque o que eu vi, assim, quando em 2015, aí depois da BMW, que a gente começou a perceber isso, mas a gente tinha os outros clientes também, né? Então, e a gente não se dava o luxo de perder cliente, não podia perder. Sim. Só que em 2015, com a ajuda de um amigo em comum, a gente fez um planejamento para 2020, o Soma 2020. E aí a gente, nessas conversas, nesses workshops que a gente fazia interno no escritório, a gente viu, eu acho que tem uma possibilidade muito grande da gente ficar só corporativo. A partir de agora a gente só tem de CNPJ. Porque aí entrou uma parte que era uma deficiência minha, que tu acaba ficando amigo do cara da residência e aí tu não cobra aquela parcela, porque o cara comprou toda a marcenaria, tá sem grana, aí tu deixa de pagar, não sei o quê. Com o CNPJ, eu era obrigado a emitir uma nota fiscal. Sim, vai para outro lugar. Né? Tudo certinho, dia 10, dia 5, emitia nota. Isso daí organizou o escritório pra caramba. Inadimplência, tendência a ser menor, né? Total. Então, o contrato me obrigou a ser profissional, né? E aí o escritório, mas e aí, como é que a gente vai fazer? E o residencial? E se a gente tiver um conhecido que vai trazer para cá? Não, a gente não vai mais trazer para cá, porque a gente via que a concorrência era grande para interiores, uma concorrência muito boa, que entendia, porque eu entendia como uma dor, sabe? Era difícil fazer interiores, porque eu queria pegar a essência do casal e botar ali naquela casa como único, e não é assim. É muito mais, a anamnese é muito maior, né, pra gente imaginar. Isso. E com o corporativo, existe uma missão, uma visão, um manual de marca, e isso daí já nos dá um direcionamento muito claro para as coisas. E um prazo. Se tu não tiver um prazo curto e rápido para atender o cliente, tu já não tem mais esse cliente. E uma coisa legal do escritório é que a gente tem clientes recorrentes há muito tempo. Né? Isso que falar, o corporativo tem muito mais possibilidade de voltar, ter uma recompra, isso aí. Revisitar aquilo que foi feito. A gente teve uma... E eu acho também que a própria valorização do trabalho, né? Sim. Não sei se é uma percepção minha de quem ainda tá de fora, mas é muito assim, cara, mas só dá um talento aqui e tal. O CPF não valoriza muito o trabalho do arquiteto como uma coisa assim, cara, vou pagar uma grana porque eu sei que isso aqui vai me valorizar lá na frente e tal. Cara, eu posso até dar um depoimento. Eu não tinha essa visão. Quando eu fui mudar de apartamento, a minha mulher falou, não, vamos trazer o arquiteto aqui e tal. Porque tem aquele lance com o marceneiro, faz um desenho, né? E ela insistiu. Cara, fez total diferença no nosso apartamento, porque ficou muito encaixado, assim, né? Aquilo que a gente queria. A casa ficou muito funcional, porque o arquiteto pensou muito bem ali. Sim. E até esse momento, cara, eu não tinha essa visão. Isso é um trabalho de formiguinha que a gente acaba fazendo, que tu acaba economizando numa obra, contratando um profissional para arrumar a tua casa, arrumar o que seja, né? Eu acho que cada um no seu quadrado, né? Sim. Eu acho que tu vai ganhar muito mais em tempo e dinheiro no que tu conhece. Se a gente começar a pegar uma obra, por exemplo, para executar, cara, é uma loucura tu executar uma obra quando tu não tem o expertise, né? Então, é difícil isso, mas tu colocar no... porque tu tá comprando o abstrato. Tu não tá comprando uma coisa concreta. Serviço é isso, né? A hora da verdade é quando entrega. Mas a tua fala tem uma coisa que vem muito de encontro, que a gente fala muito no ecossistema, e aí pegando até o que acabou de acontecer aqui, o Jedi, né? Inclusive, parabéns pro Rogers, que vai estar vendo também isso aí. Sei que fizeram um trabalho maravilhoso, eu vi ali o resultado, que é esse lance, não dá para querer vender para todo mundo. Que essa tua fala diz e sabe. Quando a gente tá em algum momento de empreender, a gente até vai, né? Mas chega um momento que não dá para querer resolver a fome. Cara, quanto mais você nicha, quanto mais você tem o seu ICP definido, que a gente fala, né? Do perfil de cliente, que eu acho que você foi para essa linha, eu acho que faz todo o jogo. Foi muito intuitiva, né? Sim. Da curiosidade de ver que tinha um mercado em Joinville que não era abraçado da maneira que deveria, né? Então a gente conseguiu, e claro, com boas indicações, de conseguir um mercado legal em Joinville e recorrente, que é o importante, né? Porque Joinville é mas grande, uma coisa puxa a outra, né? A partir do momento que você nicha, né?
a possibilidade de vir mais empresas ou mais clientes daquele perfil também é maior. Claro, claro. É que uma coisa puxa a outra. Isso aí, isso aí. Aqui no Ágora, por exemplo, a gente fez mais de 40 salas. Né? Parece que não. Eu não sabia que era tanto Fez, assim. porque, é claro, tem algumas empresas que já saíram, a gente já fez trabalhos na mesma sala várias vezes, né? Então, né, a gente tem os clientes ali da Joinville, né? A CAT, tem A CAT é vários. sensacional. Softville, né? Softville foi também. Softville A sensacional Martinelli, também. Quem mais? Sensacional. A Roga, Stacks. a Stacks. Pô, eu acho é um xodózinho a sala da Stacks, cara. Cara, a nossa experiência foi muito positiva, tá? Não quero puxar o saco aqui, mas foi muito positiva. Eu concordo, eu acho muito linda essa. Eu sou suspeito, lógico, mas eu acho muito linda. Ficou muito bonita a sala da Stacks. Para nós é um baita cartão de visita, assim, a gente recebe elogios constantemente. Legal, cara. E ficou uma coisa assim bonita. E no meu caso, enquanto empreendedor que não tinha muito dinheiro, né? A gente tá aí, pá. Ficou uma coisa fácil de fazer e bonita, então... Porque o legal de fazer salas pequenas como a Stacks é que tu consegue usar o manual de marca, usar das informações que vocês me dão ali e transformar aquele monte de ideias em uma coisa que vai ficar atemporal, vamos dizer assim. Sim. Vai estar ali 2, 3 anos e não vai cansar. Ótima palavra. Não concordo. eu não estou fazendo projeto para tirar foto. Eu estou fazendo projeto para tu usar. Nem sempre é instagramável apenas. Porque aquilo ali é institucional, cara. Sim, tu tá vendendo. sim. A arquitetura é institucional, né? Tu tá vendendo o visual. É muito importante, cara. Sim. Porque demonstra organização, demonstra um monte de adjetivos que tu quer mostrar para quem não te conhece ainda. Né? Uma dúvida. Quando você vai trabalhar no corporativo, quando você pega uma empresa como a Stacks ou como Link Lab, Softville, que são empresas de inovação, que tem um pensamento para frente, enfim. Aí você vai trabalhar com outra empresa que talvez seja mais conservadora. Como é que você lida com isso? Como é que você direciona caminhos? Porque são diferentes, né? Porque você representa a marca, que foi bem o que você falou. Como é que você desenha, materializa isso baseado nessa visão da marca? Tudo começa com o briefing, né? Tu vai dizer se eu preciso uma coisa mais disruptiva, mais conservadora. Que é a anamnese que você falou Isso ali, você acaba indo para esse lugar. Tu tem que saber. Sim. E depois da pandemia, muito mudou nos espaços de trabalho. Né? Caramba, a gente verdade. pensou que a gente ia fechar o escritório em 2020, né? E foi exatamente o contrário. Foi quando as empresas fecharam e agora eu tenho, sei lá, 2 meses para reformar tudo aqui. E trazer esse novo funcionário, né? Essa nova mentalidade que está vindo, né, do cara home office. Como é que eu vou trazer esse cara de novo para cá para trabalhar verdade. aqui? Então, até a empresa mais conservadora virou disruptiva. Então, ela tem que, além de trazer o cara de volta para o espaço de trabalho, Ficar atrativo, né? Ele tem que reter esse cara. Sim. Né? Porque tá cheio de lugar bacana para trabalhar e home office. Como é que tu vai tirar do conforto da tua casa e trazer para um lugar que seja legal? Né? Não dá para só botar uma mesinha quadrada com uma parede branca no fundo. Não. E aí tem o detalhe, cara, que é tu dosar isso. Até que ponto não fica cansativo? Sim. Tu fazer o teu escritório 100% instagramável. Isso daí é uma coisa que a gente busca muito no escritório, de ter um escritório convidativo, mas que ele não fique cansativo. Porque quando tu vai fazer um contrato de sala, alguma coisa assim, 5 anos, 10 anos. Ele tem que estar 5 anos, 10 anos adaptado. Ele tem que continuar sendo atrativo. Sim. Porque é um investimento alto, é um investimento diferente de tu trabalhar na tua casa, no teu sonho. Ali é teu local de trabalho. Tu não vai investir tanto quanto na tua casa. Porque verdade, ali perfeito. Tu tem que ganhar dinheiro e não investir dinheiro, sim, né? Sim. Na parte de trabalho. Apesar das pessoas hoje estarem investindo muito nas suas salas, né? Para ter esse ambiente convidativo, disruptivo, instagramável até certo ponto. Porque o nosso medo lá no escritório é que os ambientes cansem muito rápido. As startups puxaram isso de alguma forma? Porque a gente teve um movimento aqui, uma época muito assim, tipo, todo mundo queria ser Google, depois todo mundo queria ser Conta Azul. Né? A gente usou referência que foi, durante o momento foi grande referência. E as startups, de algum jeito, levaram muita gente a buscar serviço como o de vocês? Sim, toda a vida. E aí, o estilo Google é muito bom, né? Porque o estilo Google
abre um campo gigantesco, Gigante. né? Porque nenhum Google é igual ao outro, né? Se a gente for abrir botar ali no próprio Google, botar estilo Google, vai aparecer várias Sim. entradas do Google lá. Mas diferentes virou a uma grande da outra, referência, né? né? Mas Para as startups. é esse ambiente disruptivo, são coisas às vezes que não funcionam, né? Mas na foto tá lindo. E a gente se preocupa muito com o metro quadrado que tu tá alugando. Uhum. Né? Tu tá alugando, sei lá, 50 metros, 200 metros, 1000 metros quadrados. Esse metro quadrado conta todo mês lá na hora de tu manter um condomínio, alguma coisa assim. Sim. E eu tenho que pensar nesses pontos. Tu falou uma coisa que tava me segurando aqui já para perguntar mesmo. É lindo, mas não funciona. Então existe aqui uma linha fina também entre fazer uma coisa bonita, mas ela tem que ser funcional, né? Sim, e eu vejo às vezes que nem sempre casa essas duas coisas. Como é que vocês tratam isso? Porque eu vejo, cara, muita coisa. Pô, é bonito, mas, cara, para usar no dia a dia é uma droga. Né? Então essa a introdução desse UX, assim, né? Dentro dessa lógica. Como é que tu vê isso? Tem até a própria briga, né, tradicional, já histórica, do engenheiro e o arquiteto, né? Que o arquiteto, não tô te sacaneando aqui, mas o arquiteto pensa na coisa maravilhosa, só que o engenheiro, cara, pô, isso não dá para fazer, cara, vai ficar caro pra caracas, não é seguro, Sim. não sei o que. Então, como é que tá essa questão aí? Assim, dos espaços, eu sou muito racional nas coisas. Eu acho que é por isso que eu enveredei para o industrial, para o corporativo. E nessa briga, vamos dizer assim, de engenheiro com arquiteto, eu tenho um parceiro excelente que é o Emerson. Né? O Emerson da Perville, que ele engenheiro nível hard, né? Ele pensa um pouco como arquiteto também. Então, e eu penso um pouco como engenheiro. Então, a modularização legal. é muito boa. Então, Entendi. eu acho que são conversas que são muito produtivas sempre quando a gente conversa. Por mais que o projeto esteja totalmente errado, quando a gente vai apresentar para ele, a gente consegue salvar porque ele entende o que a gente está dizendo com a arquitetura. Então isso é muito importante eu ler o que o engenheiro quer e o engenheiro ler o que o arquiteto está sugerindo. Aí tem sinergia. Né? Por exemplo, o prédio da UFSC, né? Ele é 100% pré-moldado, né? Pré-fabricado. E o projeto demorou mais tempo do que a execução, porque a gente precisava ali, em 8.000 metros quadrados, deixar uma coisa que ficasse não com cara de pré-fabricado, e que isso daqui também fosse vamos dizer, uma propaganda que pré-fabricado não é um monte de palitinho e duas águas, né? A gente pode fazer muito mais com uma construção modular, né? O próprio DAT aqui do lado, os ágoras que tem aqui, eles são todos assim, né? Numa construção mista, construção rápida, e que funciona super bem, né? Verdade. Então, e o que vai acontecer? O molho são as salas que a gente vai fazendo, cada uma, e aí tá o legal de tu passear aqui pelo Ágora, que a gente consegue ver várias salas diferentes, que a gente conseguiu trabalhar basicamente com cadeira, mesa e tinta, né? Mas todas têm o seu quê de empresa, né? Cada uma reflete uma tendência para cada sala, né? Legal. Falando em tendência, né? Essa pergunta teria que surgir aqui, que é a inteligência artificial, né? Acho que já tá na tua pauta aí, mas eu vou começar puxando aqui. O quanto... Eu tava ouvindo um podcast onde estavam fazendo uma reflexão sobre os impactos da IA nos negócios, né? Achei muito boa a visão deles. Depois passa até o link para vocês ali. Coloca também aqui no descritivo do episódio. O quanto para a tua área você tem olhado, sei que você já tem algumas iniciativas também, em termos de impacto, como é que você está olhando para isso? Bom, antes da inteligência artificial, eu queria falar das startups de arquitetura. Boa. Que não existem, né? Tu vê agrotech, pouco, acho, né? fintech, É verdade. construtech, tu vê muito na área de engenharia, curioso. mas a arquitetura existe pouco. Tem um motivo? Eu não sei. Eu tô buscando um motivo, né? E eu tô namorando há muito tempo vir pro Ágora de trazer um laboratório de arquitetura. Aí, Só que Tá atrasado, né? tô atrasado, mas eu não quero que o projeto venha meia boca. Entendi. Eu tenho que vir com vontade de estar aqui, eu não posso deixar uma sala fechada. Eu tenho que ter uma sala aberta, convidativa, que o cara venha
e saiba que aqui é um laboratório de arquitetura e a gente consegue botar um monte de ideia que tem na rua. A gente fala com fornecedor, com vendedor, e sempre tem uma dorzinha no mercado ali que eu tenho certeza que uma IA, uma tecnologia que esteja aqui dentro do próprio agro vai resolver Sim, aquele mas eu gostei problema do demais cara. da sua reflexão. Antes de olhar para IA, mas o Fabiano talvez está mais próximo que eu de startup e realmente se passou aqui uma outra. Realmente é... E aí eu acho que isso que difere um pouquinho até o amadurecimento do Soma nisso, né? Da gente ver e buscar parceiros, porque nada se faz sozinho, né? Ah, sim, fato. Então, por mais que eu tenha ideia, uma ideia boa na gaveta é uma ideia ruim, né? A sua frase de ideia, tem uma frase boa para isso na ideia, que não vira vale, negócio. não vale nada. Então, vale R$10 a dúzia. Então a gente tem que ter essa parte, o agro eu acho que facilita muito essas interações, sim. né? E é uma verdade isso aqui. Esse espaço é uma conexão. Uma conexão de verdade, porque é no café aqui. Basta vir de verdade, que é o que a gente provoca todo episódio aqui. Isso aí, pessoal. Impressionante, Venham aqui, venha conhecer, né? Vivencia isso. Tem uma frase do Romero Rodrigues, que é um grande precursor aí da Venture Capital, um cara, né, que já começou lá atrás, já no mundo da inovação, Buscapé e tal. A frase deles é assim, ó, inovação acontece com gente esbarrando em gente. Que ele defende, inovação não é tecnologia, é gente esbarrando em gente. Eu gosto muito desse conceito. Pô, e aqui acontece isso direto. Sim. Se tu pegar meu caderninho lá, eu tenho várias ideias de startups para arquitetura, mas aí falta braço, falta um monte de coisa, falta tempo, a gente tem que manter um escritório ativo, né? Então como é que tu faz tudo isso em 24 horas? Então agora eu estou me dedicando a outras coisas, né? Além do escritório, tenho uma startup chamada Corfácio, né? Que aí a gente é essa coisa de esbarrar a Stex está me auxiliando nesse ponto, que são nossos parceiros, que é uma dor que todo mundo tem, não só o arquiteto, mas o lojista de loja de tinta, o publicitário, de tu achar a cor correta comercial. Né? De diferentes marcas, né? De diferentes marcas. E aí foi uma dor, vamos dizer assim, que vocês tiveram na Stex, que não estava encontrando o laranja da parede com a tinta de piso, não estava casando. Como é que a gente encontra isso? E aí, quando eu falei a minha ideia para a Viviane, ela assim, vamos lá, vem que eu entendi a tua dor e a gente vai trabalhar. Se tem uma dor, tem uma oportunidade. Sim. E aí a gente está montando uma plataforma onde eu consiga, em poucos cliques, ali, em segundos, achar a cor que eu preciso para a marca, por exemplo, para a Stex, ali, que é um laranja, eu sei a cor comercial daquela marca, né? Então, o laranja da Souvenir vai ser tal, o laranja da Eucatex vai ser tal, que aí eu posso combinar com o Carpê de tal marca, fazer essas conexões que me facilita muito, me tira muitas etapas do processo. Entendi. Em vez de pegar lá e na loja de tinta, comprar uma latinha de tinta, Experimenta, testa. 5, 6 cores, ainda Caraca. mais cores. O verde é a pior cor que tem para teste. Né? Então, se eu conseguir eliminar essa etapa, ou pelo menos chegar mais assertivo na loja e dizer, eu quero 2 latas de tinta para botar na parede, isso daí já nos facilitou o caminho e também validou o nosso trabalho no Corfácio, né? E aí entra, além do aplicativo, como colocar a inteligência artificial nesse processo. Porque hoje qualquer um pode entrar numa inteligência artificial, mas qual é o nosso diferencial para isso, né? Então a gente está trabalhando para que a gente tenha diferenciais e usar a inteligência artificial nesse ponto. Inclusive, essa conexão do Corfácio surgiu naquele evento que a gente fez dos primeiros cursos de IA, né? Ano passado, uma das primeiras imersões de IA que você participou, deve fazer né? um ano já. Por aí, 1 ano. E ali surgiu essa, Legal. Existe essa dor. Aí a pergunta do Matheus, será que a IA resolve isso? Não, claro, vamos lá, vamos. E hoje tá no forno aí para ser lançado praticamente, tá no né? Forno. Tá bem legal, assim, tá rodando, ainda tem alguns ajustes, mas... Já tem um MVP, basicamente. Tá numa ascendente, assim, sabe? A gente vai arrumando, vai organizando, e a IA,
eu tenho no escritório, começou com uma brincadeira, né, que eu até apelidei de Mate GPT, que foi colocar as leis que eu tenho do município, todos os projetos que a gente já aprovou na prefeitura, colocar tudo no ChatGPT, num agente do ChatGPT, para ele me auxiliar nos possíveis erros que a gente está fazendo em projetos, no projeto legal para a prefeitura, para a gente agilizar os processos. Né? Então, Diminuir aquele vai e volta, vai e volta. Isso, agora isso. faltou isso aqui. Não, agora faltou aquilo lá. exatamente, tá faltando essa cota aqui, tu não tá pegando do eixo da rua, não sei o quê. Então, Isso é uma treta. são coisas assim, ó, por mais profissional que a gente seja, que a gente cuide as coisas, vai passar um sim, negócio. É muito detalhe, Olha, né? tu já cuidou, tá faltando aquele documento lá que não tá assinado. O GPT mostra isso pra gente, uma coisa incrível, cara. Sim. E depois, no fim, a gente fica naquela coisa do obrigado, do bom dia. Cara, dá vontade de abraçar o GPT. Dá, quando cara. Pô, é difícil não falar obrigado, cara, no final do prompt. É Porque verdade. Cara, é muito ele difícil. te ajuda, ele te facilita pra caramba, só que é uma ferramenta. Sim, né? sim. Então, mas, cara, obrigado de verdade, porque ele manda um PDF, olha só, isso aqui tá bom, isso aqui tá em ponto de atenção, isso aqui tá ruim. Então, a arquitetura eu acho que tem muito para crescer nessa parte de inovação, porque a gente não pode ficar só no IA de renderização. Tá muito legal, cara, também tá rápido isso, Sim. mas também é um processo lento. Não é porque eu vou apertar um botão ali e vai sair tudo maravilhoso. Tem que ter um processo de aprendizagem, de amadurecimento, tanto no IA de render, né? Porque às vezes o render ele é muito... Como é que eu vou dizer? Ele é... Me faltou a palavra. Minucioso. Ele pode estragar teu projeto. Porque se tu não mostrar o que realmente tu tá entregando, pode dar problema na obra. Então tem que mostrar exatamente aquilo. Em um render muito real, o cara vai querer saber que esse copo que estava no render não tá lá na mesa dele. Entendeu? Sim, entendi. Então, se eu não Entendi o que você quer botar esse modelo aqui de microfone exatamente o que eu tô te vendendo, o IA hoje, ele não me coloca este microfone. Ele vai colocar um microfone qualquer que ele achou mais legal para botar Sim. naquela imagem. Então, hoje a gente tem esses refinamentos. Sim, né? Então, concordo. ele vai nos machucar bastante se der problema numa... Por isso que tem que ser usar com sabedoria e ser um complemento do teu trabalho, Isso né? isso aí. Não só baseado naquilo e entregar, né? Eu aí, concordo. Além do render, tem uma infinidade de coisas. O GPT, eu como sendo leigo em programação e tal, ele já está me facilitando a vida. Imagina um escritório de arquitetura com um programador, né? Com um dev, que nem eu estou aprendendo essas palavras agora, Fabiano. O dev, o front, o back. E, pô, que massa, estou aprendendo um monte de coisa nova. Cara, assim, o nosso tema não é IA, né? Mas tem muita coisa bacana, simples até do dia a dia que a IA está resolvendo e facilitando a vida, né? Vou abrir um parênteses aqui rapidinho. Ontem eu tive uma experiência, cara, negócio muito simples, mas que bacana. Eu fui num evento palestrar no Maranhão há 2 semanas. E aí, cara, fotógrafos de tudo que é lado, o dia inteiro, um monte de fotos e tal. O que acontecia sempre na prática, né? Você recebe um link com milhares de fotos e tu tem que ficar passando uma por uma para te achar ali no meio. Eles me mandaram um link e a plataforma diz assim, ó, tire uma selfie para IA localizar as fotos que você tá. Daí na hora, só eu abri a câmera do computador, uma selfie, 33 fotos que eu apareço, compiladinho, só as que eu tô. E, cara, Caraca, impressionante que tinha uma... Simples e eficiente. Cara, muito rápido. E uma foto que, na verdade, a foto era de um grupo de pessoas e eu tô no fundo, só aparece a metade do meu rosto. Ele reconheceu. Mas ela reconheceu. Que loucura. Eu não teria me identificado ali, mas a IA foi muito precisa. Cara, segundinhos, pum, compilado numa base de, sei lá, mais de 4.000 fotos, ela achou as 33 fotos que eu apareci. Cara, é uma coisa simples, ok? Mas vê quanto facilita, né, cara? Então eu imagino vocês aí na parte de arquitetura também, quantas aplicações podem ser feitas, né? A gente está tentando ver outros processos assim, com outros fornecedores para a gente fazer mais plataformas que consigam facilitar o dia a dia. Se eu tirar 2, 3 pontos do processo, cara, é eficiência, né? Tu consegue minimizar erro.
né? Em Concordo. cada processo vai ter um errinho. Sim. Então, eu tenho conversado muito com fornecedores locais, né? Para a gente deixar ele nacional, porque a gente tem que validar aqui, só que a gente tem que pensar nacionalmente para ele ter corpo, para a gente poder escalonar e que fique viável, né? Comercialmente, essas coisas, né? E aí aparece muita ideia boa, muita ideia média, muita ideia ruim, mas eu acho que toda ideia tem que ser pensada. Sem né? dúvida. Tem que olhar com Ô, carinho. Matheus, mas assim, a arquitetura me parece que tem também muito um quê assim de talento, de arte também, não? E aí, como é que fica essa Ótima questão pergunta. artística versus tecnologia, né? Porque quando a gente vê alguém que faz um trabalho Cara, o de cara arquitetura, é fica muito talento, talentoso. pô. Né? Cara, o cara ele pensou num negócio que ninguém pensou. É muito, na minha opinião, assim, tem muito de arte, entendeu? Concordo. Eu acho, cara, que a criatividade, não só do arquiteto, mas de qualquer pessoa criativa, vai ser difícil tu botar isso em inteligência artificial. Mas eu estava conversando com outro amigo arquiteto e fazendo esses questionamentos, até que ponto a arquitetura vai tirar o nosso emprego? A IA vai tirar o nosso emprego. Porque tu ser criativo, tu tendo relacionamentos, né, a habilidade humana essa, eu acho que não vai ter como. Mas eu acho que ele vai conseguir identificar teu traço e fazer um desenho como tu faz hoje. Eu acho que isso vai facilitar. Né? Mas a parte criativa ainda vai faltar o teu know-how. Assim, a IA pode ser 1000 vezes mais criativa do que eu, mas ela não vai ser o Matheus. Toque, né? Vai Aquele faltar toque o detalhezinho, vai faltar a vivência, vai faltar a gente... aquela conversa que a gente teve aqui ontem, sabe? Esses detalhes eu acho que vai faltar. A IA vai facilitar muito a nossa vida num briefing, em assertividade de projeto, mas a criatividade eu acho que ainda vai... O talento final ali talento, acaba sendo isso aí. humano, né? Eu acho que o A talento gente está final, tendo mano. uma experiência na Casa do Futuro, acho que podemos também comentar Legal. um pouco aqui. O Vocês Matheus, estão fazendo em conjunto o lá, legal. Matheus é o nosso parceiro fundamental aqui na Future Housing, que é um conceito de moradia do futuro, né? Que a gente deve começar em breve, né? Estamos aí na fase de projeto, mas o briefing inicial veio da IA, né? A gente começou a conversar, uma casa do futuro assim, para explorar todas as inovações para uma moradia, a parte de materiais, a parte, né, do próprio método construtivo, telhado, vidros, pintura e, obviamente, a parte energética e tecnologia embarcada. Isso tá meio que óbvio, né? Mas fazer uma coisa realmente bem completa. Mas não tinha um ponto de partida assim, né, cara? E a IA me ajudou muito e até hoje a gente está usando uma apresentação que o ponto de partida foi um modelo conceitual criado pela inteligência artificial. Agora, quando for para a prática, sem dúvida vai ter que ter o talento humano ali para fazer, né? Porque é uma pretensão nossa até, né? De fazer a Casa do Futuro, né? Pô, Casa do Futuro, como é que é? A Casa do Futuro, a que a gente fez já não é mais do futuro, Né? é uma casa do passado, né? Como é que a gente vai fazer uma Casa do Futuro que seja estática? Esse é seu maior desafio profissional? Hoje, talvez seja, né? Hoje, além de manter um escritório ali, porque é difícil tu ser um empreendedor. Porque você está fazendo esse exercício de futurologia e... Isso aí, porque é muito difícil tu prever assim, ó, o que é a Casa do Futuro? A Casa do Futuro vai ser pilotis, vai ser alta, vai ser flutuante, vai ser de madeira, vai ser de um material que não existe. Tem muitas possibilidades, né? As possibilidades são enormes. Verdade. Né? E aí entra as parcerias, as conexões. Tá, a Casa do Futuro perfeita não existe, mas a Casa do Futuro possível em Joinville, com esses parceiros, é possível a gente ter materiais que as pessoas não conhecem ainda. Porque é inadmissível em 2025 a gente estar levantando um tijolo em cima do outro. Né? Isso daí a gente não pode pensar que... Tem que rediscutir isso, né? Massa de cal. Não dá, cara. Não dá. E a gente tem que pensar uma construção rápida sempre. Né? E tem como fazer isso. Hoje tem possibilidades. Só que aí entra o fato das pessoas não conhecerem. Né? Tu não sabe o que é bom até tu conhecer. Né? Alguém tem que desbravar. É tipo o iPhone, né? Tu não sabia que tu precisava até conhecer um iPhone, né? Exatamente. Então, essas coisas é importante a gente colocar na prática. Aí entra o looping, né? Ainda é abstrato. Né? As pessoas não sabem. Se eu colocar lá um material inovador na Casa do Futuro e as pessoas tocarem, ver, pô, que fácil isso.
é melhor que tijolo, porque tijolo ainda está relacionado à robustez, né, à solidez, né? Sim. E aí tem tanto material tão robusto e sólido quanto um tijolo em cima do outro, que a gente pode fomentar, inclusive, em Joinville, né? Eu me lembro uma fala do Adriano, que ele falou que ele duvida que não tenha uma casa no Brasil que não tenha um produto de Joinville. É verdade. Né? Então, desde uma peça do carro, a área de serviço, no banheiro com uma toalha, tudo, cara. O chuveiro, Tubo, tudo tu vai metais ter. sanitários. Né? Tem desde a parte mais clara, que é tubos, conexões, né? Metais, que são as empresas maiores, quanto um detalhezinho Do dia a dia. na peça do teu carro. Lá, a maçaneta Sim. do teu carro foi feita numa usinagem de Joinville, entendeu? Caraca, nunca tinha feito essa reflexão. Então, qualquer... No mínimo, o bloco do motor foi feito na Tupi. Exatamente. Se não tiver mais no nada... mínimo, cara. Então, a gente tem uma região muito próspera, né? Uma bolha positiva, vamos dizer assim, né? Verdade. E a gente não explorar, pelo menos, uma casa do futuro com o que a gente tem na região, no mínimo, perder a oportunidade, né, cara? Então, eu acho que a gente não sabe o que é a casa do futuro ainda, mas a gente tem todos os elementos, as pecinhas estão aqui na volta, cara. É só a gente dar uma sacudida que a gente encontra, né? Legal. Eu queria fazer uma última pergunta para deixar a provocação aqui na mesa. Dá para inovar, então, em todas as áreas, na sua opinião? Dá para inovar em todas as áreas, cara. Sem dúvida, não tenha dúvida. A arquitetura, eu acho que tem um campo gigantesco, só que a gente não se deu conta ainda. A gente está preocupado lá em fazer projeto e tal, mas a veia do arquiteto empreendedor é muito pequena ainda, né? Eu acabei isso, eu queria complementar a pergunta, né? Está parecendo assim que acho que a área de construção em geral ela está um pouco mais lenta nesse processo e a arquitetura talvez junto, né? Qual que seria a grande inovação mais recente na arquitetura que tu viu aí? Hoje a mais recente, além do IA com render, né, que é uma coisa absurda que tu faz. Os clientes já vêm com render hoje, né? Não precisa ser arquiteto, né? Já vem com render ou do ChatGPT ou desses aplicativos gratuitos. Mas uma inovação que tá entrando devagarinho na arquitetura ainda e a gente tem uma dificuldade porque os projetos são muito rápidos. Então, às vezes, tu não consegue fazer com as ferramentas novas, tu não consegue entregar uma qualidade que tu precise pro decorrer do processo. Então, tu acaba fazendo com ferramentas antigas para tu ter mais celeridade. Mas a ferramenta do BIM, né, de tu conectar todos os projetos num só, de tu compatibilizar os projetos no computador e tu ver a construção pronta antes dela tá construída literalmente, eu acho que isso é uma grande inovação para a arquitetura, né? De tu ter toda a documentação, a arquitetura e outros projetos complementares, tá todo ele conectado. O problema é que a gente falou ali antes da gente começar aqui, é que a execução ainda não está preparada para essas compatibilizações, né? Então a gente tem que estar no canteiro de obra organizando isso, né? Cara, acho que aí tem ouro, né? Do ponto de vista do usuário aí, porque se a gente conseguir de fato ter essa compatibilização de trás para frente, né? Pensando lá no usuário final, o cidadão, né? O morador da casa, o usuário daquela sala, até a fase aqui de projeto, de pensar que essa tomada, em vez dela ser sobrepor, ela é melhor embutida nesse canto e não lá, já esse, né, planejamento de trás para frente, não sei se estou me fazendo entender, porque existe, eu ainda vejo muito retrabalho, né? Mas o engenheiro planejou de um jeito, porque ele pensou na economicidade ou na eficiência, sei lá o quê, só que depois na utilização não atende, daí tem que quebrar e fazer diferente. Mas, se fizer essa integração de trás para frente, que o demandante é o usuário final e o resto todo vem para atender aquela demanda final, eu acho que aí tem ouro, cara. Não sei se isso já é viável. Não, hoje é viável. Tem construtoras hoje que com tablet, o próprio morador ele já tem um aplicativo ali de visualização
que eu vou... É como se eu estivesse escaneando a parede aqui e vendo onde estão os pontos hidráulicos, que eu acho que é um grande problema numa casa, de tu botar uma furadeira e... Pô, quem nunca? E tu vai furar exatamente aquele cano, né? O Murphy, né? Ele tá ali puxando... Exatamente. Então, hoje tu já tem essa possibilidade na ferramenta do BIM, Que legal. de tu ter um aplicativo de visualizador que qualquer pessoa pode ter no tablet, no celular, e tu escanear a tua parede e saber, na teoria, onde está aquele cano. Aí entra a conexão do projeto em BIM, né, da e a execução de acordo com o projeto também, né? Porque... Isso aí. Então é essa conexão que eu acho que tem muito para melhorar, mas a parte da correlação de arquitetura com projetos complementares e essa documentação, eu acho que já está num nível super bom, assim, sabe? Legal. Acho que é isso. Pô, excelente, cara. Bate-papo riquíssimo. Sim. Diferente. Diferente. É um recado final aí pro mundo da inovação, um recado pra galera das startups, enfim, do ponto de vista... Pois, essa provocação que ele fez de não ter tantas startups perto dessa vertical me chamou a atenção também. Não, eu acho que se eu pudesse convidar as pessoas para conhecerem o Ágora, conhecerem o Perini, porque aqui é um centro de excelência que a gente... É tipo tu tá no Rio de Janeiro e não conhecer o Corcovado, né? Não ter ido no Pão de Açúcar, né? Porque é comum, né? Não vou hoje eu não vou. E não vai. E nunca veio no Ágora. Eu acho que é importantíssimo tu perceber que aqui tem um centro de inovação e que as coisas realmente acontecem, né? Se tu tem uma ideia boa, se tu tá afim de trabalhar nessa ideia, é meio caminho andado já, né? Sim. Porque tem muita coisa que a gente estava falando no escritório esses dias. A própria IA vai ter 1.500 aplicativos de inteligência artificial, mas alguns vão caindo naturalmente, assim, porque não validou como deveria, né? Mas eu acho que essa saturação é importante para a gente poder validar os melhores. Sim. E a mesma coisa acontece nessa parte de startups de arquitetura. Quanto mais startups a gente tiver e puder fazer as conexões, porque daqui a pouco a minha startup vai coincidir com a do Fabiano e a gente consegue fazer essa junção. Verdade. Né? E tem tanta coisa legal que dá para a gente pensar no mercado de arquitetura e de construção que ainda está muito raso, assim, sabe? Eu acho que tem um futuro para daqui 5 anos a gente poder trabalhar nisso, né? Na arquitetura, porque a arquitetura não é só arquitetura, né? A arquitetura é um leque gigantesco, né? Muito bom. Show. Excelente. E parabéns pelos trabalhos. Eu não sabia que a maioria dele passou pela tua mão, então fica também registrado aqui. Legal, por exemplo, cara. Link Lab é um lugar sensacional, né? Sensacional, assim. Join Valley foi um projeto assim. Join Valley eu acho fantástico também, funcional. Funcional e de funcional. relativamente baixo custo, que era uma premissa, né? Isso aí. Uma premissa bem importante. Então a gente, né, a proposta do Matheus acho que é bacana aqui, né, usar materiais alternativos, materiais de baixo custo, que fica bonito, fica funcional, mas não fica tão oneroso assim. E tu vê, são projetos que são 5 anos atrás. 4, 5 anos atrás o Join E Valley. continuam atuais. Sim, bem atuais. Esse daí é o nosso diferencial e a nossa grande preocupação com os projetos. Eles serem atuais durante um bom tempo, porque é um investimento que está colocando ali, né? Sim. Bom, e o bacana é que tem uma pegada de inovação total, com produtos super alternativos e comuns, assim, entende? Então é uma jogada muito boa aí. Até, não, é deixar a provocação. Quem quiser vir conhecer o Ágora e de repente ficar curioso e conhecer alguma dessas salas, pode procurar o time do Fabiano Positivo, aqui no Ágora. Várias salas. Tem várias salas interessantes que vai acabar indiretamente conhecendo o trabalho. Stacks, tá? Sim. Passa por essa. Se tiver dúvida, sala da Stacks aqui no Ágora Uni, último bloco, e o Join Valley no primeiro bloco, é certeza. E tem outra coisa que é uma dificuldade muito grande do arquiteto, é se vender. Né? O que eu estou fazendo aqui é um merchan. Não é um merchan, mas para mim, além de ser um merchan, claro, mas é um desafio muito grande estar falando sobre a arquitetura, sobre o escritório, abrir, porque eu sou muito mais ouvinte do que falante. Não, mas eu adorei o bate-papo, ele foi diferente até do que a gente sempre conversa aqui. Eu achei muito legal essa sacada do Fabiano, né, de te convidar, porque a gente entra num outro mundo também, né? E eu acho que
ter mais informação, né? Eu sou o cara que gosta muito de olhar para quanto mais você vai enchendo, né, ali a tua caixa de ferramenta com coisas novas. Então, tipo, esse bate-papo provocou muita coisa. Acho que em mim, muita gente que vai ouvir, porque, cara, nunca tinha pensado nesse lugar da arquitetura, a inovação que tem lá dentro, o lugar que vocês estão, o tipo de trabalho que você faz, que ora pensa residencial diferente do industrial. Eu acho que também nos ajuda a encher essa nossa caixa, né, de ferramentas. Perfeito. Então, acho que contribui muito com o nosso projeto aqui. Legal. Obrigado pelo convite, Fabiano. Eu acho que a gente tem que explorar também as pessoas internas aqui, né? Sim, sem dúvida. E aí a gente tem bastante coisa aqui e a gente tem vergonha de falar, né? Eu acho que foi o que tu falou, vai abrir caminho para muita coisa. Sem dúvida. E em breve, para ficar registrado, em breve, um laboratório de arquitetura aqui no Agrotech Park. Tá fechado. Aí, ó. Mas tem que contar com o apoio do Ágora. É choradeira, deixa pra depois. Primeiro tem a Casa do Futuro. Tá Legal, gente. É isso? É isso aí. Gente, obrigado. Não esquece Top. de se inscrever aqui no canal, se você estiver aqui no YouTube. Se tiver em áudio, deixa 5 estrelinhas pra gente lá no Spotify. E a gente volta. Vou falar semana que vem que a gente tem conseguido manter essa repetição aí. Valeu, gente. Show. Obrigado. Valeu, Matheus. Valeu, Obrigado, valeu. Fabiano. Obrigado, gente. Show.